Canal Lip Speed, velocidade e informação do jeito que você gosta, apresenta. Iniciamos a nossa jornada pelos 50 carros mais marcantes da história da Fórmula 1 por esta Alfa Romeo 159, carro com o qual o Juan Manuel Fangio conquistou o seu primeiro título mundial. Nessa foto ele termina a prova do Grande Prêmio da Espanha, onde ele se tornou então campeão mundial. A Alfa 159, que era uma melhoria da 158 que tinha sido campeã em 1950, você pode ver que a grade dianteira era a marca do carro, né? Todo mundo reconhecia o carro por essa grade diferente dos outros carros, inclusive a do Fangio tem essa faixa amarela com uma faixinha azul em volta da amarela, representando, é claro, a bandeira da Argentina. Alfa Romeo 179, carro que eu tive a oportunidade de ver aqui em Interlagos num teste privado da Alfa Romeo e depois nos testes oficiais com o Patrick Depailler. O carro produzia um som simplesmente indescritível, né? Motor Boxer Alfa Romeo de 12 cilindros, e o carro todo arredondado, né? A frente ela é arredondada, a cobertura dos pneus, cobertura da suspensão dianteira arredondada. Os aerofólios dianteiros, as asas dianteiras são curvas para frente, né? E atrás da cabeça do piloto também você vê que é arredondado, assim como o cofre do motor. Realmente um carro que de longe você reconhecia. Muito, muito bonita. Alfa Romeo 184T. Aí, pilotada pelo Ricardo Patrese, você vê que a Alfa tem uma cor um verde com essa faixinha branca e a cor vermelha, claro, né, representando a Itália, com aerofólio preto, também mantendo um pouco do arredondado da modelo 179 ali no cofre do motor, com a entrada de ar para os freios, logo da lateral, em cima da lateral, né, no final da lateral do carro, mas agora com a parte dianteira bem fina, bem afunilada, né, como era a característica nos carros de 82, 83, 84 até 86, muitos carros usavam essa frente fina, né. Mas essa pintura chama bastante atenção e era bem agradável aos olhos para quem teve a oportunidade de ver de perto. Arrows A2. Veja que carro interessante que a Arrows produziu. É uma carroceria que ela é toda única. Ela começa com essa frente arredondada e tem essas pequenas asas dianteiras que cobrem a suspensão, e dessa asa é uma conexão única até o aerofólio traseiro. Observa que a lateral ela sobe em direção ao aerofólio e da lateral sai o aerofólio. O aerofólio está grudado na lateral, que por sua vez está grudada lá na asa dianteira. É quase que uma coisa só, uma peça só. Era uma inovação da Arrows. O carro nessa pintura dourada também chama muito atenção, muito bonito. Não se usava muito na época por causa do efeito na TV, né, que a TV não captava bem a pintura dourada e nem metálica, o que hoje é absolutamente tranquilo. Lindo o carro. Outra Arrows, agora a A23, aí pilotada pelo Henrique Bernoldi, que até contrasta bem esse capacete do Bernoldi, multicolorido, né, entre vermelho, alaranjado, azul, amarelo, verde, com o laranja preto dessa Arrows, que é um design muito, muito interessante, muito marcante. De qualquer lugar que ele tivesse na pista, você olhava e reconhecia o carro da Arrows, né? Realmente um carro que me chamou muita atenção quando eu vi o carro. Não anda, vamos dizer, não é que não andava bem, mas andava bem, mas ele quebrava muito, era muito frágil, né? O câmbio do carro era muito problemático, assim como a embreagem, mas que o carro era bonito, era. A TS Penske PC4, na verdade era um Penske PC4 que foi comprado pela ATS quando a Penske abandonou a Fórmula 1, e eles pintaram o carro na cor da ATS e fizeram algumas pequenas alterações. Para mim, eu elegi o ATS Penske em vez do Penske por causa da pintura da ATS, que era muito mais bonita do que a Penske, que era aquele vermelho, azul e branco norte-americano. Aqui eu acho que o carro ficou muito mais destacado, dá para ver melhor as linhas do carro, a frente bem chata, bem fina, com entrada de ar lateral no cockpit, né? E um pequeno degrau no radiador ali, onde você tinha duas entradas de ar, uma que ia para o radiador mesmo e a outra que ia ajudar a resfriar o freio traseiro. Belo carro também.
Um interessante modelo construído pelo Jambert, o Príncipe, em cima de um chassi Porsche e motor Porsche, né? Ele comprou esse chassi, fez uma alteração e criou essa carroceria nesse azul claro, muito bonito, muito simples, né? Esses carros da época eram carros que a carroceria não tinha muito trabalho, mas você vê que aqui ele fez, tem até uma parte rebaixada na parte dianteira e uma elevação na parte traseira, mas a pintura realmente muito interessante, o carro ficou bem bonito. Brabham BT 44 para nós, né? Tá no coração. Esse carro venceu o Grande Prêmio do Brasil de 75 com o Paty em primeiro. O Emerson chegou em segundo com a McLaren. Era também um carro que de qualquer ponto da pista você reconhecia. Essa entrada de ar bem alta, né, para o motor e essa pintura branca com essas faixas azuis em duas tonalidades e a vermelha da Martini, que era característica desse patrocinador. Mas o carro era muito bonito, com essa grade dianteira, com os dois radiadores, um para cada lado, e a lateral toda inclinada, né? Chamava bastante atenção também. E o carro era muito bom, né? Brabham BT 45. Começa pela fotografia. Olha que coisa cinematográfica. O Zé Carlos Paty, no final do decidão do circuito de Nürburgring, uma descida que tem aí 4, 5 quilômetros. Essa é uma curva para a esquerda feita de pé cravado a mais de 285, 290 por hora. E ele está com o carro simplesmente no ar, está voando mesmo, né? Que coisa linda. É uma evolução da BT-44, que agora tem as duas entradas de ar para o motor nas laterais, que você põe as duas caixinhas ali na lateral da cabeça do piloto, né? Para alimentar o motor Alfa Romeo 12 cilindros Boxer, que produzia um som também sensacional. Tive a oportunidade de ver esse carro treinar em Interlagos, inesquecível. BT-53, que também mora no nosso coração, né? O segundo título do Nelson Piquet, aí em Goodwood, no festival. Um carro que tem uma pintura bem simples, né? Mas que chamava também bastante atenção. O carro tem formato de triângulo, e o mais sensacional desse carro era que quando ele reduzia a marcha, saía um fogo, uma labareda do escapamento do lado esquerdo, né? Infelizmente não consegui uma foto que mostrasse o carro bem o suficiente para colocar aqui. Mas o carro era lindo e muito rápido. BRM P207 de 1977, aí pilotada pelo Larry Perkins. Aqui em Interlagos também vi esse carro andar, também tinha um som muito bonito, mas era lento que doía, né? O motor devia chegar a uns 7.000 giros por aí, e os outros motores chegavam a 10, 10,5, alguns chegavam a 11, e ele devia ter 7, 7.500, o motor parecia que estava descansando quando o piloto estava acelerando. Mas o carro era bonito, uma pintura, esse azul claro, um azul piscina, que tinha uma faixinha que dá para ver no comecinho do bico dianteiro, você vê que sai duas faixinhas, elas são prateadas, e ao lado dessas faixinhas tem uma faixa muito fina em vermelho que nem foi captada na fotografia. Mas o carro era lindo, principalmente de perto, é algo que você olha e marca. Para mim, você vê, 77, né? Quantos anos que eu lembro desse carro. Muito ruim, muito lento, mas era bonito pra caramba. Bugatti T251, um carro que correu 2 corridas só, a Bugatti já estava fechando as portas em automobilismo, foi um investimento que eles tentaram para ver se ainda conseguiam manter a marca nas competições, mas o carro não andou bem, mas marcou presença e era bonito. Olha a grade dianteira, com o símbolo da Bugatti bem no centro da grade, né, com destaque. Ficou muito interessante, aquela entradinha de ar lá atrás também, né, chamava muito a atenção, mas não era um carro muito rápido não, e a equipe já estava sem dinheiro e acabou abandonando as competições. Eagle Velasquez T1G, carro construído pelo Dan Gurney, trouxe algumas novidades, por exemplo, o bico dianteiro, que parece olhos de águia, né, olhando para a vítima que ele vai atacar, a pintura metálica, que ninguém utilizava na Fórmula 1, esse azul metálico, bastante chamativo, e os escapamentos todos cromados, né? Do motor Velasquez 12 cilindros, um belíssimo carro. Olha que obra de arte que é essa Ferrari 312.
Olha lá para trás, vê esse motor 12 cilindros boxer e olha o emaranhado que era o escapamento, todo pintado de branco. É outro carro que a primeira vez que eu vi, eu nunca mais esqueci da imagem dele na minha cabeça. O carro vermelho Ferrari tradicional, as rodas douradas e esse escapamento branco era o que existia de o máximo, né? Que carro sensacional. Continuando com a Ferrari 312, agora o modelo B. Consegue ser mais bonito do que a 312. Olha para ele e veja primeiro o cockpit com essa cobertura em fibra de vidro curva na direção do piloto, né? É inesquecível. É um carro lindo demais, já que foi vice-campeão de 70. Motor boxer, os escapamentos que antes eram em cima agora estão lá embaixo, né? Depois das bocas ali dos injetores de combustível. O aerofólio logo em cima da suspensão traseira, porque lá atrás você vê duas caixinhas brancas, que são os radiadores que foram divididos entre esse que está aqui na frente e aqueles dois que ficavam bem atrás do carro. Que coisa maravilhosa que é essa Ferrari. Ferrari 2003 GA. O Barrichello deve sonhar com esse carro, né? Porque a vitória dele em Silverstone é algo simplesmente inesquecível. Que carro fantástico e que pilotagem do Rubinho. O que me agrada muito nesse carro é essa pintura vermelha alaranjada com um aerofólio branco na frente e essa lateral da onde saem os escapamentos V10, né, do motor V10. Um carro bem harmonioso e para nós, né, um carro que deu bastante alegria, com certeza. Ferrari F175, modelo 2022, também é um carro muito bonito. Não sou fã de pintura fosca, mas na Ferrari especificamente, contrastando com os pretos que eles deixaram nos aerofólios, ficou bem agradável aos olhos. O desenho do carro de Fórmula 1 hoje é quase tudo igual, né? É tanta limitação no regulamento que o engenheiro mal pode trabalhar, né? Mas enfim, mesmo assim, a Ferrari, a Williams e a Mercedes são os três carros mais bonitos hoje da Fórmula 1. Fittipaldi FD01, o primeiro desenho do Ricardo de Villa, o mestre, segundo Adrian Newey, carro totalmente carenado, né? O que era novidade, há muitos anos alguém não fazia um carro totalmente carenado na Fórmula 1. Ele tinha essa asa dianteira sustentada por dois pequenos suportes, lembrando um pouquinho da March 711, que a gente vê mais à frente, só que o aerofólio baixo, e lá atrás você vê o carro arredondado, e logo após a roda traseira você vê que tem um triângulo escuro. Ali é o escapamento era virado para a lateral, para ajudar na aerodinâmica do carro. Infelizmente, como o carro foi produzido no Brasil, ele era muito pesado, porque as peças todas eram pesadas, e o Wilson e o de Villa tiveram que abandonar esse desenho, cortando toda a carenagem traseira para deixar o carro mais leve. Mas que esse modelo era muito bonito, além da pintura metálica e esses colibris desenhados na lateral, que realmente para a gente marcou época. Fittipaldi FD04, o segundo carro do Ricardo de Villa, na equipe Fittipaldi, um carro menor, com uma curta distância entre eixos e por isso era muito rápido nos circuitos de rua. Emerson marcou pontos em Mônaco e marcou pontos em Long Beach. Aqui no Brasil, Emerson largou em quinto, a apenas 6 décimos do James Hunt, que era o pole. Mas, infelizmente, no Grand Prix de 76 ele teve problema. O carro ainda correu em 77, só que aí na cor amarela. Fittipaldi F6. O carro bonito, né? Parece um Concorde, né? O carro era cinematográfico. Eu tive a oportunidade de ver esse carro treinar de perto, fiquei bem do lado do carro, vi o carro na pista, fui na pista na curva do Laranja, ver o carro fazer, chamava Laranja na época, estamos falando do circuito antigo do Autódromo de Interlagos, com 7.960 metros. O carro era horroroso de curva, horroroso, mas voava na reta. Eu cronometrei o carro na reta e a Renault Turbo tinha treinado dias antes e o carro era tão rápido quanto a Renault na reta, mas na curva ele era muito complicado. A equipe acabou abandonando e você vai ver já já o que aconteceu com ele, o F6 que vira F6A. E o que era bonito ficou mais bonito ainda, né? O F6A é o F6 mais arredondado, né? Com esse cockpit agora com essa cobertura de vidro, né? De fibra de vidro transparente.
a frente totalmente arredondada e essa lateral com a cobertura para o pneu. Ficou mais bonito e o amarelo passa a ser um pouco mais destacado do que, mais claro, né, do que o F6. Uma pintura o carro, simplesmente maravilhoso. Rio GH2 é um carro que só treinou. Você vê aí o modelo com uma lateral também estilo Brabham, né, com essa lateral que vai descendo em formato de cunha para a base do carro, e a frente bem fina, bem baixinha, né? O carro era bem estreito, mas após esse treino, infelizmente, toda a equipe morreu no acidente aéreo, né? O Gran Hill, o piloto Tony Brice e os membros da equipe. O carro tinha andado bem no treino, parecia ser um carro competitivo, infelizmente não teve a chance de mostrar. Honda RA 301. Veja que é um carro simples, como eram os monopostos daquela época, né? Com um radiador frontal, mas ele tem duas pequenas abas laterais na frente, né? Para cuidar da aerodinâmica, uma pintura com essas faixas vermelhas circundadas por faixinhas azuis, representando a bandeira do Japão, como você vê a bolinha vermelha. O que chama a atenção é claro, né? Aqueles escapamentos enormes ali, na cor preta do motor 12 cilindros que equipava esse carro, que foi muito bom, chegou a ganhar a corrida. Honda RA 302, era uma revolução. Um carro refrigerado a ar, isso mesmo, a ar, ele não tinha água. Olha que coisa, era uma revolução total, né? O carro bem pequeno, bem menor do que os outros carros, um motor 8 cilindros ao invés dos 12 cilindros que a Honda vinha utilizando. E observe que tem um radiadorzinho na frente, que é radiador de óleo. Ao lado do piloto tem entrada de ar. Um pouco mais atrás da cabeça dele tem outra entrada de ar. E na lateral do motor tem outra entrada de ar. Ou seja, tudo isso para poder encher o motor de ar, já que ele não tinha radiador de água. Infelizmente, na estreia do carro, no Grande Prêmio da França 68, o Schlecher, o piloto, sofreu um acidente e faleceu. Kojima, acho que muita gente nem imagina que isso aqui foi um carro de Fórmula 1. Pois foi, fez duas provas só, em 76 e 77, ambas no circuito de Fuji, no Japão. Largou em décimo, chegou em 11º, largou em 11º, chegou em 11º. O carro era bom. Você vê esse design, não era um design totalmente inovador, mas o carro totalmente preto chamava muito a atenção, e as entradas de ar ao lado do cockpit do piloto, e dá para ver bem, né, a cara do Hassemi ali, que era um piloto bastante rápido. Ele poderia ter ido para a Europa andar, viu? Porque pelo menos em Fuji, onde ele conhecia bem, colocar o carro em 10º ou 11º em 76, 77 era coisa para piloto rápido, piloto bom. O carro em si era durável, né? Porque ele largou e chegou, né? Em décimo chegou em 11º, depois largou em 11º, chegou em 11º, portanto era um carro competitivo, mas eles não tinham interesse em correr fora do Japão. Ligier JS11, né? Quem não se lembra desse carro aqui em Interlagos fazendo o primeiro e segundo com o Jacques Laffite e o Didier Pironi. Carro lindo, lindo. Que pintura, parecia feito tudo ali na ponta do pincel, né? Feito com todo detalhe. Um artista quem pintou esse carro. E muito bom, né? O carro, ele parecia que ia ser campeão no início de 79, mas depois foi superado pela Ferrari 312 T4 e o Scheckter foi campeão e não o Laffite. Bom, essa Ligier JS39 só está aqui pelo critério de beleza da pintura. Esse carro foi pintado por um artista, eles estavam fazendo uma promoção lá no Grande Prêmio do Japão, então ela apareceu com essa pintura que chamou muito a atenção. E aí você vê o Martin Brundle pilotando esse carro nos treinos para o Grande Prêmio de 93. Lotus 63. Que pintura que é esse carro em formato cunha. Primeiro carro que o Chapman desenhou em formato cunha foi essa Lotus 63, que tem tração nas 4 rodas. Era um teste que o Chapman estava fazendo, pensando no campeonato de 70, mas depois o regulamento foi alterado e ele não pôde usar o carro, mas também o carro se mostrou um pouco lento, porque era muito pesado, o sistema de tração nas 4 rodas era muito pesado e eles abandonaram o projeto. Mas desse projeto nasce o próximo carro que a gente vai ver.
Lotus 72, esse carro todos nós conhecemos. Aqui ele está na versão Gold Leaf Team Lotus, de pintura, né? Que pintura maravilhosa que tinha esse carro. E queria destacar, né, além do formato cunha, suspensão diferente que ele tinha, olha a frente do carro e veja que tem duas entradas de ar. Essas entradas de ar são entrada de ar para os discos de freio, que estão colocados ali dentro do carro e não nas rodas, como todos os outros carros. O que o Chapman queria era ganhar um pouco de peso ali no centro da dianteira do carro, já que todo o peso do Fórmula 1 antigamente estava lá atrás. Ele quis distribuir um pouco melhor esse peso para ter mais controle de estabilidade do carro. Lindo esse carro, lindo. O Emerson seria campeão com ele, só que na cor preta da John Player Special que todos nós conhecemos. Lotus Turbina, o Lotus 56B, que você vê aí, pilotado pelo Emerson Fittipaldi no Grande Prêmio de Monza em 1971. Olha a pintura desse carro, também dourada com esses riscos pretos, o número em preto saltado sobre o dourado e o branco no preto ali na dianteira do carro. Que maravilha! Esse carro era para ter sido um dos grandes sucessos do Chapman, mas alterações no regulamento, o acidente com o Mike Spence em Indianápolis, que acabou vitimando o Mike Spence, e o fato do carro ser pesadão, né, porque a turbina era pesada e ele tinha que carregar muito combustível, né, muito combustível de aviação, acabou fazendo com que ele abandonasse o projeto, porque era caro manter, tinha tração nas quatro rodas, e lembra, né, um carro de turbina ele usa só o freio para parar, enquanto um carro a combustão ele usa o câmbio, a redução de marcha. No carro a turbina você não reduz marcha, você tem o reverso, mas o reverso nesse caso aqui não faz efeito, então o projeto foi abandonado, mas que era bonito, era. Lotus 81. Bom, a Lotus sempre se caracterizou por carros bonitos, mas as pinturas da Lotus sempre foram muito caprichadas. Olha esse azul petróleo com prata e com vermelho, que é de encher os olhos, né? O carro em si é um carro bonito, com um design, novamente, um design simples, mas eficiente, mas o contraste de cor é algo para encher os olhos de todo mundo. Também vi esse carro de perto, para você babar em cima dele. Que maravilha. Lotus 88, a revolução da revolução, né? O carro tinha um chassi duplo. Se você olhar logo à frente do cockpit do piloto, você vê que tem uma espécie de um para-brisinha ali, né? E tem um buraco ali. Aqui tem um buraco por quê? Porque o carro tem dupla carroceria. Tem uma carroceria embaixo que basicamente é o chassi com uma cobertura de fibra de vidro bem leve. E em cima dessa cobertura tem a carroceria que você está vendo. Essa carroceria ela está conectada na carroceria de baixo por uma pequena suspensão bem pequenininha. O que acontecia? Quando o carro atingia alta velocidade, a pressão do ar empurrava a carroceria para baixo, a suspensão pequenininha ela cedia e deixava a carroceria abaixar, encostando as laterais do carro no chão. E aí, é óbvio, era proibido o efeito solo. Todo mundo morria de medo da Lotus por causa da Lotus 79 e da Lotus 72, que tinha dominado o campeonato. Então ninguém queria era que a Lotus ganhasse. E aí surge um avião desse, né? É óbvio que deram um jeitinho e consideraram o carro irregular. Inclusive aí no Rio de Janeiro, o carro foi considerado irregular e ele não pôde correr. Mas na verdade, no regulamento não existia nada que dissesse que o que ele tinha construído era irregular. O Chapman inclusive abriu um processo, mas ele acabou desistindo porque, é óbvio, né, fez um acordo ali e preferiu então desenhar outro carro que era uma evolução desse, mas que também acabou não dando resultado. Bom, você quer que eu fale alguma coisa desse carro? Eu posso ficar quieto. Lotus 97T, né? Olha que maravilha. Eu não quis usar a Lotus 72 na cor preta e dourada do Emerson para usar aqui, porque esse carro tem um significado muito especial nessa cor, ainda mais com o capacete na cor canário ali do Ayrton Senna. É uma imagem que para a gente está gravada na memória com todas as letras e cores possíveis, não é? Carro que aí ele está pilotando o Grande Prêmio de Portugal, que ele vai obter a primeira vitória, onde só ele conseguia andar muito rápido. O De Angelis e o Alboreto andavam rápido, o resto rodava. Era isso. Que carro maravilhoso, lindo, 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 não precisa nem falar, né? É só olhar e babar. Esse eu duvido que alguém conheça. Isso é um Mach,
É um carro que participou, diz que tentou participar de 3 provas em 74. É um carro com uma distância entre eixos bem curtinha, com um design bem diferente, uma frente quase inexistente, uma cobertura ali para o cockpit do piloto com esse flexiglass ali em amarelo, e a lateral tem essa espécie de serrilhado, né, como saída de ar do radiador, e a entrada de ar em cima da cabeça do piloto com um design como se fosse uma frente de avião de guerra, né, e lá atrás as entradinhas de ar para um radiador de óleo e para os freios. O carro não dava nada, mas ele era bonitinho, bem interessante. March 711, modelo todo arredondado, né? Você vê a carroceria, a frente bem redonda, com um aerofólio levantado na frente. O carro fez sucesso, ele fez pódios com o Peterson, andou muito bem. Aí está vendo o modelo com o André de Adamant e com o motor Alfa Romeo V8, mas o carro era bom e fez um belo campeonato em 71. March 881, primeira obra completa desenhada pelo mago Adrian Newey, que foi aluno, digamos assim, do Ricardo de Villa na Copersucar Fittipaldi. A novidade desse carro era a frente do carro, que você observa que ele tem o bico dianteiro levantado, né? Ele permite a entrada de ar embaixo do bico dianteiro e que facilita a penetração aerodinâmica em um carro que era bem baixinho, né? Muito frágil motor e câmbio, mas o carro andava uma barbaridade. O único carro que fez frente à McLaren MP44 no ano de 88, aí pilotada pelo Maurício Gugelmin no Rio de Janeiro. Matra MS 120, o motor V12, produzia um som alto, mas muito alto, bem agudo. Era bem marcante o som. Quem teve a oportunidade de ver o carro na pista não esquece nunca mais. Aí você vê a versão que correu na Argentina. Veja que ao lateral do carro, do cockpit, tem 2 tubos saindo ali, porque estava muito quente. E esse era um recurso para o piloto esfriar um pouquinho o cockpit, né? Porque correr na Argentina e no Brasil em janeiro ninguém merecia, né? O Matra também tinha uma cor da bandeira francesa, né? E o piloto ali é o neozelandês Chris Amon, considerado o mais azarado da Fórmula 1. Ele ganhou o Grande Prêmio da Argentina com esse carro em 71, mas o Grande Prêmio não valia para o campeonato. Mercedes W196, veja o Fangio numa derrapagem controlada, linda, o carro querendo sair de traseira e ele já esterçando o volante para o lado ao contrário. Detalhe na frente é que parece que ele tem um farol ali, mas é uma entrada de ar para o motor, né, para refrigeração, além da grade dianteira, que é enorme também. Né? Ao lado do piloto você vê dois tubos dourados, prateados. Né? Ali são escapamentos que saíam do motor V8, o enorme V8 que impulsionava esse carro, que foi campeão mundial. Mercedes W13 desse ano, que não é um carro que está tendo resultados muito impressionantes, mas ele é bonito, né? Principalmente com essa pintura que ele correu em Miami, com essas cores mais vivas no suporte dos freios dianteiros, no halo e lá no aerofólio traseiro. Um carro que tem um desenho que me agrada, embora não esteja funcionando muito bem. Outro carro que eu não precisava nem falar, né? Mas eu vou falar. MP44 é o primeiro carro desenhado pelo Gordon Murray na McLaren com motor Honda. Veja como o carro é baixinho, muito baixo. Perto dos outros carros ele era cerca de 3 a 4 centímetros mais baixo e mais longo, o carro motor turbo. Né? E o Senna e o Prost dominaram aquela temporada de 88, o Senna, primeiro título dele. Né? Essa foto aí é no Grande Prêmio do Brasil também. Veja que o chão está um pouco molhado. Que grandes corridas, quantas corridas maravilhosas que o Ayrton fez com esse carro. MP46, o último motor Honda V12 da Fórmula 1 na McLaren, 91, que o Ayrton conquistou o tricampeonato. Aí a foto é em Interlagos, e ele ganhou essa corrida usando as últimas 20 voltas com problema de câmbio, né? E as últimas 5 só com a sexta marcha. Um milagre que ele fez ali nesse Grande Prêmio. Um carro que me agradava bastante também. Não sou fã das McLarens prateadas, mas essa especificamente com esse aerofólio bem torto, né, bem curvo na parte da frente e com a faixinha vermelha e com esse chifrinho em cima da cabeça do piloto, era um desenho interessante. E o carro era bom, né? O Raikkonen quase foi campeão com ele,
não fosse alguns problemas com o motor Mercedes durante a temporada. Renault RE20 Turbo 6 cilindros, aí com René Arnoux, ganhou o Grande Prêmio do Brasil de 80. Eu vi esse carro treinar no Brasil com o Jabouille e com o Arnoux. O carro voava na reta, né? Era bom de curva, mas nas retas ele era simplesmente o mais rápido tranquilamente em relação aos outros, né? E tinha um som bem bonito. A pintura também era interessante e o carro tinha um visual de longe que se destacava também por causa das cores. A Shadow DN1 aí nas mãos do Graham Hill, um carro que também tinha uma pintura simples, né? Mas que era agradável também. Eu gostava bastante da frente, bem chata, bem fina, e com esse para-brisa, digamos assim, né, que permitia ver as mãos do piloto no volante, que eu sempre acho legal a gente ver. Shadow DN5, lembre-se do Grande Prêmio do Brasil de 75, ele largou na pole e estava dominando a corrida, o Paty vinha em segundo, tentando descontar a diferença, até que já reforçou tanto o carro que estourou o motor, né? Aliás, em 77 ele também ia fazer a mesma coisa, só que aí ele não estava liderando a prova, mas estava se aproximando do Lauda, que era o líder. Carro bonito também, né? A frente bem comprida, bem longa, e essa pintura totalmente preta, com alguns detalhes em laranja, que deixava o carro bem bonito. Stuart SF01, Barrichello fez grandes provas com esse carro, fez pole position, deu um show em Mônaco 97, mas é um carro com uma pintura que chama a atenção por causa dessas fitas, né, representando a Escócia e parecida, obviamente, com o capacete do Jack Stewart, que era branco com essas faixinhas lembrando a Escócia. Outro carro que está na nossa memória, esse Toleman TG184, aí em Mônaco, quando o Senna ia ganhar a prova e o Jack Ickx encerrou a corrida dando a vitória para o Prost, porque chovia torrencialmente. O carro era bem rápido, essa Toleman tinha um motor não tão potente, mas como ele era muito ágil, eles sempre se apresentavam muito bem. Tira o P34, como você pode ver, o carro curioso com 4 rodas na frente, 2 de cada lado, né, para diminuir o arrasto aerodinâmico. Observe que no cockpit você tem um furo no cockpit, onde tem uma espécie de vidro, claro, de fibra de vidro, para que o piloto pudesse enxergar os pneus. Isso foi um pedido do George Scheckter e do Patrick Depailler para o Ken Tyrrell, porque eles diziam, como é que eu vou saber se o pneu está muito desgastado ou não, se eu posso forçar mais o carro ou não, se eu não enxergo o pneu. Então eles fizeram esse furo, botaram ali uma fibra de vidro, e o carro fez sucesso, ganhou corrida, foi várias vezes ao pódio, um grande carro. Dos carros de 2022, a pintura da Williams é a que mais me agrada. Ela tem 4 tonalidades de azul, um azul marinho, um azul metálico escuro, um azul metálico mais claro e um azul bem clarinho com uma faixinha vermelha e o carbono, né, o preto de carbono, que era para economizar pintura e, portanto, economizar peso. E o carro está melhor do que o carro do ano passado, né? O Albon vem fazendo corridas bem interessantes com esse carro. Wolf WR03, carro com que o George Scheckter conquistou, por exemplo, o Grande Prêmio da Argentina de 77, quando o Paty, com problemas de saúde, acabou se desidratando e perdeu a liderança. O Paty estava com a Brabham Alfa BT45. A Wolf era uma equipe estreante, fez excelente campeonato de 77. Veja que o carro é um azul petróleo bem escuro, com essas faixas douradas, né? E com alguns toquinhos de vermelho entre a bandeira do Canadá e na asa dianteira tem ali uns riscos vermelhos. Muito agradável de se ver, a pintura que destacava bastante o carro, que era ótimo.